Antes de prosseguir com esse vídeo, notícia importante pra gente trazer pra você aqui, cara. O Pedro não tem lesão, hein? Acabei de saber aqui, né, com fonte ligada à comissão técnica do Departamento de Futebol do Flamengo, que o Pedro não tem lesão e deve viajar para a Argentina para o confronto diante do Lanús pela Recopa Sul-Americana. E aí eu vi que também o Vene Casagrande já trouxe essa informação, então crédito aí ao Vene. Mas a informação então confirmada, o Pedro não tem lesão e muito provavelmente vai embarcar aí para a Argentina, onde o Flamengo enfrenta na quinta-feira pela Recopa Sul-Americana, jogo de ida, o Lanús na Argentina, tá certo? Então, Flamengo aí, né, com a notícia boa com relação ao Pedro, né? A gente estava preocupado com relação ao Pedro, agora o Pedro então não tem lesão. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, mais magro que nunca, né? Feliz demais, mais cabelo aí, o programa mais slim proporcionando isso, agradecer demais, cara, e pô, malhando, nadando, fazendo aqui o meu trabalho, né, aeróbico, também, cara, sensacional, sensacional, agradecer demais aí a Mais Cabelo por ter me proporcionado cara, o tratamento mais slim, que é fantástico, né, com muita saúde, sem queda capilar, é importante demais, cara. E a gente está chegando aqui daquele jeito, né? Fala galera, né? Convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente também chega aqui lembrando que você tem os produtos oficiais do Flamengo para você adquirir no YouTube Shopping. Eu coloco aqui no YouTube Shopping, cara. Tô aqui conduzindo aqui o Otinho aqui para ele dormir, né? Tá, já tomou. Já fez ali a refeição estilo Pedro, leitinho, né? O Pedro gosta, a gente brinca, mas pô, o Otto tá forte, cara, o Otto tá forte, rubro-negro forte. Então, a gente tem aqui então os produtos do Flamengo, inclusive o manto manga longa novo, esse que eu tô utilizando aqui, fica muito maneiro com um casaco por baixo, né? No Rio não tá fazendo tanto frio assim, mas não, zero frio, né? Aqui dá pra gente usar desse jeito. Então, todos os produtos do Flamengo aí, oficiais, você ajuda o Flamengo, você encontra aqui no YouTube Shopping, tá? Até mesmo no patrocinador do Flamengo, aqui também no YouTube Shopping. Eu também quero lembrar você que a gente chega aqui com a Caravana do Haroldo, para você garantir presença nos Jogos do Flamengo no Rio de Janeiro, né? Você pode estar garantindo aí pacote completo, com ingresso incluído, nos Jogos do Flamengo no Maracanã, com a Caravana do Haroldo, aquela que não te deixa na mão, não te deixa outside, né? Você pode estar aí, então, né? Com gente séria, né, cara? De anos atendendo a torcida do Flamengo e que nunca, né, deixou ninguém na mão, sempre com o melhor atendimento. Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui, a gente vai falar aqui sobre a questão do Richarlison, né? Essa reviravolta, né? Tava tudo dando a entender que o Richarlison chegaria no meio do ano, né, para assinar com o Flamengo. A gente tem aí, né, o Felipe Luiz com o desejo, né, de contar com um atacante de mais mobilidade, de pressão, e queria contar com o Richarlison. Mas a gente vai trazer aqui uma reviravolta, né, que inclusive a torcida do Flamengo aprovou, e a gente vai trazer isso aqui. Mas eu queria começar falando sobre essa fala ridícula do Pedro Bial. Primeiro ele fala que nunca torceria pelo Flamengo, então eu vou dizer o seguinte, ô Bial, você é tricolor, não espero mesmo de nenhum tricolor que torça pelo Flamengo. Agora, bate na boca antes de você falar do Flamengo, cara. Né, tá sumido aí, né? Deu uma sumida, ele tá querendo aparecer de novo falando do Flamengo, você sabe que o Flamengo tem muita audiência, aí você quer falar do Flamengo? Cara, vai à luta, velho. Cuida do teu Fluminense, torce pro teu Fluminense e esquece o Flamengo, velho. Para de falar causada, de falar besteira, de falar absurdo. E outra coisa, né, eu vou deixar o Mauro César te responder na S1 Live. Galera, quem não é inscrito, se inscreve lá na S1 Live. O Mauro também tá lá, né? Cara, eu vou deixar o Mauro César te responder, que o Mauro César deu uma resposta espetacular pro Pedro Bial. Porque o Pedro Bial falou que o Flamengo é um time populista, né? E o Corinthians é um time popular. Um é populista, o outro é realmente popular. Sabe de porra nenhuma, cara. Não sabe de porra nenhuma. O que você sabe de... Primeiro, cara, vai estudar, velho. Vai estudar, né? Porra, eu já achava fim de carreira um cara que é jornalista correspondente, que eu também estou aqui fora do Brasil pela Placar, jornalista correspondente, e o cara voltar para ser, porra, Big Brother, para apresentar Big Brother. Pô, pelo amor de Deus, né, velho?
pelo amor de Deus, tem coisa mais fútil do que Big Brother? Eu respeito quem gosta, mas pô, vamos ver o que o Mauro César fala para esse jornalista, né, o Pedro Bial. Agora tá virando, é mais um anti agora, né? Agora quer aparecer falando do Flamengo também. Vamos lá. Populismo é uma palavra utilizada em tom pejorativo, tá? Quando as pessoas falam que aquele cara é um populista, político populista, tá? É um termo que passa uma ideia de que é um político demagogo, né? Então, quando alguém fala que o Flamengo é populista, tá falando uma besteira muito grande. Faz sentido falar que a origem do Flamengo não é um clube popular, não era mesmo não, como o Fluminense também não era. O Flamengo era um clube de remo ali da Zona Sul. Time dele, Fluminense. Não era um clube popular, mas o Flamengo virou um clube popular. Virou. No momento que ele passa a ter futebol, ele nasce do remo e que um fenômeno acontece que vocês nunca vão conseguir explicar. Vocês que eu falo, vocês que se preocupam com isso, que aquele não é Flamengo. O Flamengo é uma força da natureza mesmo. A popularidade do Flamengo é um negócio que não se explica. Ah, porque é a Rádio Nacional, porque não sei o quê. Pois é, a Rádio Nacional transmitia Flamengo contra Flamengo. Por que a Rádio Nacional transmitia jogo Flamengo e Madureira e as pessoas não passaram pelo Madureira? Perfeito, Mauro. Vasco, Fluminense, Botafogo, América, Bangu, Sucesso, São Cristóvão, Olaria. Por que Flamengo? Foi dito aí numa entrevista, vou nem citar. Quem quiser que procure. Chamar o Flamengo de populista, palavra inadequada, partindo de uma pessoa que eu considero uma pessoa inteligente, acho lamentável, profundamente lamentável. Falar mal do Flamengo. Lamentável. Criar narrativas de que o Flamengo é o vilão, é o malvadão de fato, e não apenas uma brincadeira dos torcedores, engaja. Inventar uma falta num gol do engaja Flamengo, mesmo. engaja. Tô falando sério. Pessoas que vivem no futebol e não entendem a dinâmica de um jogo de futebol. Entendem que tudo é falta, tudo é pênalti, porque tem também a camada... Tá falando do Juca Kfouri também. Não vi o jogo, mas estão dizendo que o Flamengo foi beneficiado. Eu vou nessa. Eu não vi o jogo, hein? Mas vou dizer que o Flamengo Juca foi Kfouri, beneficiado. aí ó, pau nele. Se eu sou alguém quase insignificante falando de futebol, porque ninguém leva a sério o que eu falo, porque as opiniões que eu tenho são muito ruins, muito rasas, não tem profundidade, são teses de tapa-fude que eu consigo bolar, que eu não sou bom falando de futebol, eu vou pro engajamento. Qual é o engajamento que eu vou? Eu vou nesse caminho. E é isso que está acontecendo. Essa é a minha opinião. Juca Kfouri, Pedro Bial, é assim que eles estão fazendo, né? O Juca Kfouri de falar que o Flamengo venceu com gol irregular. Pô, cara, com falta no gol. Que vergonha. Que você... Meu irmão, vai, bate na boca, vai falar do teu Corinthians, vai falar do que você quiser, vai falar de política, que você gosta muito. Pô, pelo amor de Deus, o Mauro César foi muito bem, cara, tanto com relação ao Bial, né, quanto com relação a esse Juca Kfouri, cara. A esse Juca Kfouri que insiste em atacar o Flamengo, né? Insiste em atacar o Flamengo. Agora o Pedro Bial é mais um que quer engajamento. Boa, Mauro, é isso mesmo, quer engajamento falando do Flamengo. Ah, mas vocês estão dando o que ele quer. Não é que eu e Mauro César estamos dando o que ele quer, não. Deus, lá ele, né? Lá ele. Não é que a gente está dando o que ele quer, não. A gente está criticando esses sujeitos que usam o nome do Flamengo. E a gente precisa ter o direito de criticar e de falar esses absurdos que falam. E falou besteira. Falou besteira, né? Essa é a realidade. Ele falou uma grande besteira, tá? Então, olha só. Vamos ver se eu acho que eu falei alto aqui, acordei o Otinho, né? Acho que eu acordei ele aqui. Ó, não, peraí, filho. Peraí. Ó. Tá aqui. Pronto. Tá aqui. E aí? Boa tarde. Então, gente, vamos lá, continuar aqui com vocês, trazendo essa informação aqui, né, que o nosso querido amigo aí, o Marcelo Canela, no Canela na Rede, trouxe aqui com relação ao Richarlison, tá? Olha aí, ó. A Nokia saiu correndo. Então, informação importante, tá? Com relação ao Richarlison e os torcedores do Flamengo, uma reviravolta até envolvendo o Richarlison, e os torcedores do Flamengo gostaram muito da notícia, porque a rejeição é muito grande. Os torcedores do Flamengo não estão querendo, né, na sua maioria, eles não estão querendo a contratação do Richarlison, né? Eu tô aqui gravando com o Otinho aqui, cara, então ele às vezes acorda, né, chora, aí tem que balançar o carrinho. Então, olha só, trazer então essa informação do Marcelo Canela, Canela na Rede, né? Crédito aí já dado direitinho, né? Richarlison não vem mais, ele postou, devido, né, à péssima repercussão nas redes sociais com a divulgação do interesse do Felipe Luiz no Pombo. Internamente, a diretoria do Flamengo já decretou que o atacante não será mais opção na janela do meio do ano, tá? Então, ele até o Canela trouxe essa informação, falando que o Richarlison não vem mais, brincando com aquele meme meu, ela não vem mais. E aí, essa informação chega e os torcedores do Flamengo, óbvio, né, reagem a essa informação, já que muitos dos torcedores do Flamengo não queriam, né, que o Richarlison viesse. Até pela, cara, ele não tem identificação nenhuma com o Flamengo, né, é um jogador que
apesar de estar nesse perfil que o Felipe quer e que o Felipe gosta muito e quer a contratação dele, o Felipe, inclusive, segundo o Pilhado, né, tem aí a palavra do Richarlison, que no Brasil, se ele voltasse, ele dava prioridade ao Flamengo. Então a gente tem essas situações todas, mas a notícia é que o Flamengo não vai contratar mais o Richarlison, segundo o Marcelo Canella na Rede, pela rejeição da torcida, assim como o que aconteceu com o Mickey Johnston, vocês se lembram? O atacante irlandês que o Flamengo ia contratar e acabou desistindo por causa da rejeição enorme da torcida do Flamengo, até pelos números que ele tinha, né? Então, olha só, comentário aqui da Carla Gianni, pelo amor de Deus, gente. O Hélio Miller, graças a Deus, amém. O Jonathan Silva, coraçõezinhos e um positivo. O Reinaldo Silva, Marcos Leonardo melhor. O Gabriel Henrique Silva, tem centroavantes muito melhores no mercado, é só procurar. O professor Claudinei, parabéns, presidente BAP. Olha aí, e positivozinho mandando para o BAP. Carla Gianni, ele não. Alain Miguel 552, glórias. O André IMV, não gosto do Richarlison. O Gold Manissim, graças a Deus, amém. O Fábio Gonçalves, Marcos Leonardo não serve para o Felipe Luiz, mas o Richarlison serve. Então os torcedores criticando muito o Richarlison, a decisão do Felipe Luiz. Na verdade, o que o próprio Felipe falou é que não é ele que escolhe, né? E que ele tem que botar o time para jogar com o jogador que a diretoria escolher. E inclusive a informação que a gente tem é que o Felipe não vetou, tá? O Marcos Leonardo. Ele prefere realmente o jogador de mobilidade, um jogador com um perfil diferente do Richarlison, Caio Jorge e tudo mais, tá? O pessoal avisando na Série B tem os melhores e mais baratos que o Pombo. O outro aqui falando, Richarlison só vive lesionado, pô, isso vai atrapalhar muito. Não, pelo amor de Deus, não pode vir. Realmente, os torcedores estão rejeitando muito, tá? O Fabiano Corrêa não queria o Pombo no Mengão. Não, pelo amor de Deus, Pombo não, tá? O Fabrício de Moura, faz isso não, hein? O cara é vascaíno e o Marcos Leonardo São Paulino, tem outros atacantes. Então, a galera até pedindo para não vir. O Júnior Bravin, nem de graça, tá? O Mid 10 Souza, Deus nos livre disso, a torcida do Flamengo odeia esse cara e o Flamengo vai trazer ele? Não, pelo visto não. Pela informação do Canella aí, rejeitado, tá? A rejeição fez com que eles desistam, tá? Agora, pega os números das 2 últimas temporadas dele, não tem 10 gols em 2 anos. É verdade, gente. É complicado isso aí, né? Tem que avaliar isso tudo. Então, eu acho que essa decisão aí da diretoria do Flamengo é a melhor possível, cara. É uma situação onde você traz um jogador que já tem uma rejeição, não está com números interessantes, né? Como alguns estão falando, tem lesões e tudo mais. Mas o mais importante, cara, essa rejeição da torcida, né? Você tem, por exemplo, o Caio Jorge, com toda a dificuldade que tinha, 80%, 90% queria o Caio Jorge. Por exemplo, o Marcos Leonardo, 90% que é o cara, mesmo que alguns ainda reclamam, é São Paulino e tal. Mas, cara, não tem essa rejeição. Agora, a rejeição do Richarlison, ela é muito grande. É muito grande. Aí o cara chega, se a torcida perdeu a paciência, e você já tinha gente criticando o Paquetá nas 3 primeiras partidas, né? Agora fez o gol, vai dar uma aliviada, mas se já tinha gente criticando o Paquetá com 3 partidas, ele que é rubro-negro, fanático, que o torcedor morre de amores, já tinha gente criticando, muita gente. Você imagina um cara vascaíno que chega com uma rejeição alta. 2 jogos ruins, cara. Um jogo ruim, cara. Um jogo ruim já ia ter o que já ia ter de gente pedindo a cabeça do jogador, né? Pô, tá maluco. Agora, eu vou falar sobre uma outra situação aqui. Isso aí a gente precisa falar. Não tem como a gente deixar de falar sobre isso. Os torcedores, a gente está aqui, cara, e a gente tem que representar também um pouco, né, do torcedor, tanto na coletiva, quando a gente faz as perguntas, nas nossas críticas. A gente tem que trazer o que o torcedor está pensando, e o Felipe pode ficar chateado, a diretoria pode ficar chateada, mas, cara, essa insistência com o Samuel Lino, por mais que eu também acho que ele pode se recuperar, mas ele se recupera entrando no segundo tempo. Recupera ele entrando no segundo tempo. Por que o Cebolinha
tem que estar numa fase espetacular e sabe o que é Flamengo. E ontem foi para dentro do jogador do Botafogo, entrou na mente dos jogadores do Botafogo. Ele e o Luiz Araújo entraram bem demais no jogo. Por que esses dois caras, eles têm que entrar no decorrer do jogo e eles já provaram que eles já estão há muito tempo no Flamengo em fases maravilhosas, são jogadores que realmente merecem ser titulares? Por que continuar colocando esses caras como reservas e entrando no segundo tempo e dando oportunidade para Plata e Samuel Lino? E olha, eu não tenho nada contra os caras não, mas se o campo fala, Felipe, se o campo fala, você precisa colocar o campo para falar, é Luiz Araújo e Cebolinha titulares, cara. E Paquetá no meio. Pulgar, Paquetá ou Everton Araújo, Arrascaeta ou Carrascal, e na frente Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Acabou, esse é o time do Flamengo. Esse é o time do Flamengo, e se o Cebolinha não puder jogar, é o Bruno Henrique na esquerda, que aí sim ele joga muito. O Samuel Lino entra no segundo tempo, o Plata entra no segundo tempo. Jogadores de elenco, jogadores de grupo, jogadores que vão entrar no segundo tempo, e se o campo deles estiver falando, em algum momento eles serão titulares. Mas a verdade é a seguinte, não tem explicação para você não dar o espaço como titulares para o Luiz Araújo e para o Cebolinha, tá? Não tem, tá? Isso aí é o que está gerando, são algumas das coisas que estão gerando essa cobrança toda em cima de você, que a gente tem visto, né? E você, por mais que diga que isso não, a resposta tem que dar dentro de campo para o torcedor e tudo mais, como se isso não estivesse te afetando. Está afetando sim. Está afetando sim. Não existe ninguém que saia de uma situação como essa sem estar afetado. Está te afetando e muito, e a gente sabe que sim, tá? Dizer que não liga e etc. não funciona, não vou acreditar. Isso tudo só vai minando, só vai fazendo, vai entrando, depois que entra na fervura, para sair, meu amigo, ileso, é complicado. Cara, larga de ser teimoso, utiliza quem está melhor. Se o campo fala, como você gosta de dizer, é Cebolinha e Luiz Araújo o titular, cara. Entendeu? Entendeu, Felipe? Papo reto, papo reto. Deixa o campo falar então de verdade, tá certo? E coloca Cebolinha e Luiz Araújo de titulares nesse time, ou na pior das hipóteses, coloca o Samuel Lino e o Plata depois deles. Se tiver que jogar o Paquetá, que eu também não quero, mas quem sou eu para dizer? Eu não quero mandar no seu time, nem na sua escalação. Mas se o campo fala, tem que colocar o Plata e o Samuel Lino atrás como opção, né? Eles têm que ser o primeiro imediato desses jogadores que eu estou falando. Não tem explicação, tá? Para mim, o Samuel Lino está atrás do Bruno Henrique na esquerda. E aí não estou falando do Bruno Henrique jogando de atacante. Estou falando do Bruno Henrique jogando na esquerda, onde ele gosta de jogar. O Bruno Henrique ali na esquerda, para mim, está na frente do Samuel Lino. Eu quero a opinião da galera aí, tá? Mas eu acho que a maioria vai concordar comigo, tá certo? Eu vou ler, avisa para mim que ficou até o final do vídeo, eu vou ler, mas eu tenho uma última notícia aí, triste, terrível, né? Uma vergonha absoluta que o Tite, mais uma que o Tite fez, né? E aí, cara, não tem explicação, não tem a menor, desculpa isso não tem desculpa, velho, não tem explicação. Ô Tite, o que você fez não tem perdão, tá? O Tite saindo lá no jogo do Cruzeiro, um menino com a camisa do Flamengo, menor de idade, tá até o rosto coberto na imagem, foi pedir uma foto com o Tite. O Tite olhou para a cara do garoto e falou, não, Flamengo não. Flamengo não. Ele negou uma foto para uma criança, velho. Ele negou uma foto para um menor de idade com a camisa do Flamengo. Ele que teve passagem pelo Flamengo, ele mandar uma dessa, Flamengo não. Quem é você, velho? Quem é você para falar isso, porra? Quem é você, rapaz? Que falta de respeito com um garoto, que falta de respeito com o Flamengo, rapaz, que você já treinou, independente da porcaria que foi e da forma que saiu. Que falta de respeito. Flamengo não? Flamengo não? E negar uma foto para um garoto? Tá de sacanagem, cara. E se não fosse garoto também, se fosse um adulto? Eu nunca neguei uma foto. Olha aqui, eu sou acompanhado na Placar e aqui no canal por torcedores de todos os clubes. Saio com a minha esposa, às vezes a gente está aqui, vocês sabem que eu estou morando aqui, né, na Flórida,
pelo menos até depois da Copa do Mundo. Depois eu não sei para onde que eu vou, se eu volto pro Brasil. A gente não sabe, a gente não tem... Eu sou um cidadão do mundo. Cara, cansa de estar ali no Disney Springs, passeando. Aí tem a loja do Pelé, de produtos oficiais dos clubes e tal. Cara, sempre tem torcedores de outros clubes ali. A galera me para, porra, pede para fazer foto. Cara, nunca que eu ia falar, tá com a camisa do Palmeiras, tá com a camisa do Corinthians, tá com a camisa do Vasco. Cara, é porque a pessoa te assiste, é que a pessoa te reconheceu, que seja de um meme, que seja do que for, mas você tem que respeitar, cara, você tem que fazer a foto. Você só tem salário milionário, Tite, por causa da audiência do futebol. Respeita o torcedor, velho. Respeita o torcedor, tá? É isso, tá dado o recado. Falta de respeito, cara, com o Flamengo e com o torcedor. Tamo junto, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui. Ah, peraí. Vou mostrar aqui. Eu não mostrei, né? Eu não mostrei. Acabou que eu falei da cena, mas eu não mostrei. Olha aqui. Olha aqui. Era um garoto ali com a cara coberta. Não, Flamengo não. Não, Flamengo não. Flamengo não, né, Tite? Segunda vez que eu bato palma pra você negativamente. Saiu o gol, né, Tite? Saiu o gol, né, Tite?